Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano. Professor Anderson Boganica na área. Mas antes, vamos aos nossos recados. Se você está utilizando a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio. Lembrando que, através desse contato, você saberá os dias de retirar o kit de tarefas e também de devolvê-las. E assim, você irá exercitar o conteúdo das aulas e também poderá ser avaliado pelo seu professor ou professora. Já você que utiliza o Google Classroom para realizar os seus estudos, lembre-se, a atividade obrigatória deve ser respondida. Através dela, você registra a sua presença na aula. Então, não fique com faltas. Lembrando, responda essa tarefa. Também veja as demais que seu professor está postando, interaja com ele no mural. Não deixe ele falando sozinho, não. Deixe um comentário ou uma dúvida sobre o conteúdo da aula. Agora vamos aos nossos objetivos. Sistematizar elementos de composição e características do gênero entrevista. Planejar a produção de uma entrevista. Isso mesmo, estamos vindo de uma sequência onde trabalhamos esse gênero textual. Vimos uma entrevista, se você se lembra muito bem, falava sobre a procura de uma carreira profissional, como escolher essa carreira, como buscar o autoconhecimento para saber os seus pontos fracos e fortes e ter uma boa escolha e decidir qual carreira seguir no futuro. Agora nós vamos trabalhar sobre a produção, o planejamento de uma entrevista. Então fique atento, iremos retomar algumas características também. Esteja com o seu caderno em mãos para registrar tudo aí. Lembrando, o que é uma entrevista? É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas. Tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Isso mesmo. A entrevista que temos acesso de uma forma escrita, ela é resultado de uma conversa, de um diálogo entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado, onde há ali uma ocorrência de perguntas e respostas, de réplicas também, onde é abordado algum assunto ou até mesmo a carreira da pessoa que está sendo entrevistada. Temos alguns tipos, algumas finalidades, intenções de entrevistas. Por exemplo, temos a de divulgação, a técnica, instrucional e de emprego, e outras que você deve ter pensado já aí sentado em sua casa. Divulgação, para divulgar algo, né? Um produto cultural, uma música, um clipe, um filme. A técnica tem algo mais formal, né? Um assunto científico, algo relacionado a medicamentos ou à saúde, algo mais técnico mesmo, ou até mesmo a aparelhos, né? Equipamentos. A instrucional tem essa ideia de perguntas e respostas com a ideia de orientar o leitor sobre alguma temática, algum assunto. E a de emprego, que é aquela em que ocorre entre empregador e empregado, para analisar, né, se a pessoa que busca uma colocação no mercado de trabalho naquela empresa se adequa às características que está sendo buscado para aquela vaga. Agora, quando falamos de entrevista no campo jornalístico, o gênero entrevista segue uma padronização. O título ou manchete, contextualização, temos ainda a opção de foto, perguntas e respostas em uma linguagem formal. Trabalhando sobre eles aqui, cada um. O título, a ideia de resumir, de chamar a atenção para o tema. A contextualização, apresentar o tema, apresentar a pessoa que será entrevistada. A foto ajuda nessa contextualização, mostrando quem é a pessoa. As perguntas e respostas foram baseadas ali, as perguntas, em um roteiro em que o entrevistador estudou a temática, estudou a pessoa que será entrevistada e as respostas que foram dadas por essa pessoa. Tudo dentro de uma linguagem formal, porque lembrando, através dessa linguagem é possível abranger todos, é mais fácil de não ter confusão de linguagem, de gírias, relacionado a isso, né? Então, uma linguagem informal tem essa abrangência de todos, evitando aí uma desinformação. Temos aqui uma reprodução de entrevista com o escritor Tony Brandão. Temos já o título, entrevista com Tony Brandão.
Um dos maiores prêmios foi a pergunta de um leitor: como é que eu conseguia fazer a pulsação do coração do garoto no livro ser igual à pulsação do coração dele? Então, nessa reprodução que temos aqui, temos já o título. No próprio título, temos a indicação de quem é o entrevistado. A contextualização é uma contextualização um pouco diferente, né? Onde é retratada uma fala, uma experiência do entrevistado, também é válida, é uma questão do estilo de quem entrevistou. E temos também a indicação de quem é o entrevistador. Nós não temos o jornalista específico, mas sabemos que é do site de Vertudo, certo? E ainda a foto que ajuda o leitor que desconhece ou não se lembra quem é o Tony Brandão a ter um conhecimento maior desse escritor. Temos agora as perguntas e respostas. Qual foi a coisa mais engraçada que um leitor já te disse? Foi: seus livros são tão legais, nem parecem livros. Pensando bem, é um pouco triste pensar que ainda tem gente que coloca o livro no lugar de coisas não legais. Mas o mundo está mudando, e mudando para melhor. Analisando essa pergunta e essa resposta. Nessa pergunta, o escritor ele utilizou um posicionamento para justificar, né? Ele respondeu o que foi solicitado. Seus livros são tão legais, nem parecem livros. Foi o que ele já ouviu de mais engraçado. Mas ele aproveitou para justificar isso, né? A questão do livro ser ou não legal, na visão dele. E ainda, na resposta, a edição, o jornalista, optou em deixar as marcas de oralidade. Essas reticências mostram aqui que houve uma demora, uma hesitação para responder o que foi solicitado, para continuar esse raciocínio, certo? Agora, uma nova pergunta. Como você virou escritor? Desde bem pequeno, eu já ficava intrigado com a força transformadora das palavras, como elas eram capazes de despertar medos, risos, sonhos. Depois, no colégio, os professores sempre chamaram atenção para a minha redação, e sempre foi muito legal escrever. Eu nunca lia ou fazia redações por obrigação, sempre era um enorme prazer. Nessa resposta, nós conseguimos analisar o quê? Que ele informa as características pessoais dele, né? Como você virou um escritor? Ele não é muito objetivo, ele faz um histórico sobre a sua carreira. Isso não é suficiente para o jornalista. O que ele faz? Ele quer saber mais como você virou um escritor, como você chegou a escrever livros mesmo. Porque até então ele só tinha falado do início, né? Da questão da escola, que todo mundo elogiava e tal, mas foi necessário uma réplica. Essa pergunta não estava programada, foi necessário ali no diálogo para que o entrevistado falasse mais sobre si. Vamos lá. E depois? Depois, mais jovem, eu comecei a me envolver com grupos de teatro, circular por onde circulavam escritores, e tive a sorte de ficar amigo do grande escritor Caio Fernando de Abreu, que foi o primeiro a ler um original meu. Viu ali alguma possibilidade interessante de comunicação e discussão de ideias para e com a garotada. Me ensinou um monte de coisas legais sobre esse ofício, que ele conhecia tão bem. Antes de trabalhar com ficção, eu também escrevi alguns anos para um suplemento infantil da Folha de São Paulo. Essa experiência me ajudou a ter disciplina e objetividade, sem perder o humor e a possibilidade de reflexão. Agora, antes eram na resposta só características pessoais. Depois da réplica, ele entrou no que foi solicitado, as características profissionais, como ele virou um escritor mesmo. Uma nova pergunta ainda sobre a sua área de atuação. Qual foi seu livro publicado? Qual foi seu primeiro livro publicado? Nanica, Minha Irmã Pequena, pela editora Melhoramentos, em 1989. E qual é o de maior sucesso? Cuidado, Garoto Apaixonado. Respondeu aí que foi solicitado diretamente, não teceu nenhum posicionamento além, nenhuma argumentação além. Também é necessário uma pergunta na sequência. Se você já viu o Garoto Apaixonado, já leu? Se você é estudante da Rede Paranaense, com certeza sabe que já virou até peça de teatro esse livro dele. Então, busque, é uma indicação minha para a leitura.
Qual você acha que é o motivo do sucesso deste livro? Qual livro? O de maior sucesso, O Garoto Apaixonado. É que ele fala de amor e amizade, da descoberta de amor sob o ponto de vista de um garoto. E os garotos se reconhecem e encontram uma possibilidade de entendimento sobre seus sentimentos. Nós temos aqui a indicação de argumentos de causa e consequência sobre esse livro. E na sequência ainda, e as meninas, que também gostam de livro, encontram nele uma possibilidade de entender melhor esse admirável e desconhecido mundo de cabeça e do coração dos garotos. Veja só, então o entrevistador ele tem que ir perguntando até chegar no objetivo mesmo da pergunta. Ele tem que instigar o entrevistado. E sobre isso nós temos já o exercício número 1, preste atenção. Preparar bons questionamentos para uma entrevista exige estudo do entrevistado. Você deverá entrevistar um familiar. Letra A. Quem você escolheria? Faça o convite para participar da entrevista. B. Pesquise informações sobre essa pessoa e registre-as no seu caderno. Letra C. Elabore um parágrafo à apresentação do seu entrevistado. Veja só, esse tempo é muito curto, você só deve anotar os exercícios e depois desenvolver a sua produção. Então, você fez a sua anotação de como proceder, né, de como planejar a nossa produção de entrevista. Tenho algumas sugestões aqui para você. Tente entrevistar, a minha sugestão é quem está próximo de você, um familiar, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho que já trabalha, ou algum responsável aí próximo. Se você consegue realizar essa entrevista por chamada de vídeo, você pode selecionar uma outra pessoa aí da sua família.
A letra C pedia para que você fizesse uma apresentação, uma contextualização do seu entrevistado. Eu tenho uma sugestão, umas palavras-chave que você pode abordar. Estudou no colégio, o nome do colégio que essa pessoa estudou, formou-se em que, se ela tem um curso técnico, uma faculdade. Conta-nos que exerceu a função de escritor, de empresário, qual for a função do seu entrevistado, por alguns anos. Atualmente trabalha com a mesma profissão, ou ela mudou de área, incentivado pela família e com isso descobriu o que realmente gosta. Afirma que realizou o seu sonho com o seu trabalho. Lembrando, é uma sugestão, você deve verificar se isso se enquadra no seu entrevistado. É uma ideia para te ajudar. Seguindo, nós temos o exercício de número 2. Com base nas informações biográficas e no tema vida profissional, elabore um roteiro de perguntas que serão realizadas para seu entrevistado. Então, pensando, você conhece bem essa pessoa, já fez um parágrafo sobre ela, pensando na vida profissional dela. Faça algumas perguntas aí que você poderá utilizar na entrevista. Conseguiu relacionar ou então copiar o exercício? Tem uma sugestão de perguntas. Você pode perguntar, por que você optou por essa carreira profissional? Ou então, como é a sua rotina profissional? De que maneira seu trabalho contribui para as pessoas ou a sociedade? Ou ainda, em relação à sua profissão, o mercado de trabalho é favorável? Sim ou não? Por quê? Em algum momento, já considerou mudar de área? Que conselho você pode dar para alguém que está em dúvida de qual profissão seguir?
Então, temos aqui 6 perguntas que você pode utilizar, pode acrescentar algumas da sua ideia e também pode fazer réplicas, né? No momento da entrevista, vai surgindo uma dúvida, você pode colocar essa réplica na sequência de uma resposta do seu entrevistado. Agora, depois de elaborar o roteiro, combine com seu entrevistado data e local da entrevista. De preferência, grave a entrevista para que possa ficar atento ao diálogo. Isso mesmo, utilize o gravador de voz do celular ou um outro equipamento para que você se atente apenas ao entrevistado e não precise anotar as respostas. Exercício de número 3. Esse você copia para desenvolver depois. Considerando a norma padrão, inicie a entrevista apresentando o entrevistado, comece o roteiro de perguntas, com naturalidade e expressando as palavras com clareza. Atente-se às respostas para criar réplicas interessantes. Quando finalizar o roteiro, agradeça ao entrevistado. Faça a edição da entrevista e elabore um título. Pode anotar. Anotou? Espero que sim. Sobre o primeiro tópico, eu gostaria de falar uma coisinha bem rápido com você. Inicie a entrevista apresentando o entrevistado. Você escreveu um parágrafo. É interessante que você leia esse parágrafo sobre a vida do entrevistado para ele, essa contextualização, porque se houver algo ali que você colocou equivocadamente, o entrevistado pode esclarecer para você e a sua entrevista fica real, fica verídica, certo? Estamos no fim da aula, vejamos o nosso resumo. Retomamos os elementos de composição do gênero entrevista, planejamos a produção de uma entrevista, isso mesmo, planejamos
a produção de uma entrevista. Tudo bem que aqui está a notícia, mas é entrevista. Agora temos o final da nossa aula. Desejo a você dias melhores, continue bem e uma ótima produção.